Eu sou o Elias. Tenho 49 anos, sou caminhoneiro e nasci no interior de Goiás. Sempre fui um homem simples, sabe? Duro, de poucas palavras, mas fiel. Fiel a quem me merece. Sempre fui isso. Nunca me considerei um santo, mas nunca traí ninguém, nunca menti, e sempre estive lá no final das contas quando alguém precisava. Meu trabalho sempre foi na estrada. Roteiro atrás de roteiro, viagem atrás de viagem. Às vezes fico mais tempo dentro do caminhão do que em casa. E sempre voltei para ela. Sempre voltei para Rosa. Foram 24 anos casado com ela. 24 anos de amor, dedicação, de ver ela crescer e mudar ao meu lado. Eu via tudo nela, mais que esposa, mais que companheira. Ela era a razão de eu continuar. Mas, como toda estrada, as coisas mudam. Rosa começou a ficar distante. Não sei bem como, nem quando. Não sei se foi um pouco de solidão da minha parte, ou se foi ela se afastando aos poucos, sem eu perceber. O fato é que, quando dei por mim, ela já estava diferente. E eu, que achava que tinha tudo sob controle, fui me tornando mais e mais um estranho dentro da própria casa. Eu, que sempre fui o marido fiel, o trabalhador incansável, fui deixando a vida passar, achando que bastava estar lá, sempre voltando para ela, trazendo o que precisava, cumprindo o meu papel. Mas certo dia tudo mudou. Eu voltei mais cedo. O sol estava baixo e a estrada parecia não ter fim. Não era uma rota longa, mas era o tempo suficiente para eu perceber que talvez eu não estivesse preparado para o que ia encontrar. E no momento em que olhei pela varanda, vi algo que não esperava. Algo que me fez sentir o chão sumindo debaixo dos pés. Quando o caminhão parou na frente de casa, o que mais eu queria era tomar um banho quente, comer algo simples e cair no sofá. Mas o que eu vi pela janela da cozinha me fez perder o rumo. O sol ainda estava baixo, mas já iluminava o que, para mim, parecia ser o fim de algo que eu não conseguia entender. Lá na varanda vi ela, Rosa, sentada com um homem do lado de mãos dadas com ele. O rosto dela estava pálido, como se o ar tivesse ficado pesado demais para ela respirar. Ela estava chorando, e os olhos dela não eram mais os mesmos. Era como se um pedaço dela tivesse sumido naquele instante. Não reconheci o homem, mas ele estava ali perto dela, confortando-a de uma maneira que eu nunca fui capaz. A imagem me atravessou como uma faca, uma dor no peito, que não tem explicação, mas que te arranca do lugar. Eu fiquei parado ali, com a mala na mão, sem saber se dava um passo para frente ou voltava para a estrada. Eu não gritei, não saí correndo para exigir respostas, não fiz nada disso. Só fiquei ali como um espectador da minha própria vida. Era como se o mundo tivesse parado, mas o meu coração continuava batendo, mais forte a cada segundo. Fui embora, sem falar nada. Peguei minha mala, aquela suada da estrada, e deixei a casa para trás, porque naquelas circunstâncias, o que eu ia fazer? Ficar e perguntar? Não. Eu não estava preparado para ouvir o que ela tinha para dizer. Não estava pronto para entender naquele momento o que estava acontecendo. O que quer que fosse. Fechei a porta atrás de mim sem olhar para trás e saí. A estrada nunca foi tão longa quanto naquele dia. Não queria mais saber de nada, de ninguém, só de mim. Só da dor que já estava se formando dentro de mim. Eu estava na estrada, mas minha cabeça estava em casa. Ou melhor, no que deveria ser minha casa. Aquela imagem da Rosa com aquele homem ainda estava na minha frente, como se eu tivesse visto em câmera lenta e não conseguia tirar ela da cabeça. Cada curva da estrada parecia me afastar mais e mais de qualquer explicação lógica. Eu estava tentando me convencer de que tinha sido uma cena distorcida, que poderia haver uma razão que eu não estava entendendo. Mas sabia que isso não passava de ilusão. As semanas se passaram e a estrada se tornou minha única companhia. Eu rodava sem parar, dormia pouco e comia menos. O que mais doía não era o peso do caminhão, mas a incerteza do que estava acontecendo em casa. A minha mente não parava, repassando tudo. Os silêncios de Rosa, os abraços frios, as mensagens apagadas no celular dela, que ela tentou esconder, mas que eu sabia que estavam lá. Tudo o que eu via era a traição se desenrolando como um filme antigo na minha cabeça. Eu não queria acreditar, mas também não conseguia negar. O que eu vi, o que senti, tudo parecia tão claro.
E mesmo assim, não sabia por que aquilo me consumia tanto. Não sabia se a raiva e a saudade estavam misturadas dentro de mim ou se era a vergonha de não ter visto nada antes, de ter sido cego com a vida ao meu redor. Às vezes eu queria apenas gritar, desabafar, procurar respostas, mas o silêncio da estrada só me fazia perder mais tempo. A cada quilômetro rodado, a cada noite mal dormida, a saudade de Rosa crescia, misturada com uma raiva que eu não sabia como controlar. Não conseguia entender. Como uma mulher que passei quase toda a minha vida ao lado, que compartilhou os mesmos dias e noites, poderia fazer isso comigo? Por que me esconder uma dor tão grande? Eu queria acreditar que estava errado, que ela tinha uma explicação que eu não entendia. Mas quanto mais o tempo passava, mais a imagem daquela varanda, daquela cena, queimava na minha mente. Eu me sentia cada vez mais distante de tudo o que eu pensava ser verdade. A estrada parecia se esticar sem fim, como se me afastasse de mim mesmo. Eu não sabia mais o que estava buscando, se era a verdade ou se era uma forma de me afastar da dor. Aquele caminhão, meu único amigo, era agora um refúgio e uma prisão ao mesmo tempo. Era uma manhã qualquer, uma daquelas manhãs em que a estrada parece não acabar nunca. Eu já estava acostumado ao silêncio, mas aquele dia tinha algo diferente. O céu estava nublado, como se o mundo lá fora estivesse sentindo a mesma angústia que eu. Estava carregando o caminhão quando o celular tocou. Eu hesitei por um segundo antes de olhar o visor. Era o nome da minha filha, a Mariana. Aquelas chamadas nunca eram boas, mas nunca imaginei que seria aquilo. Ela estava chorando. Eu nunca tinha ouvido a voz dela daquele jeito. Desesperada, me disse que Rosa estava no hospital. O estado era grave. As palavras dela soaram como um soco no estômago. Meu corpo imediatamente reagiu, e antes que ela pudesse terminar de falar, já estava no caminhão, ligando o motor e pisando fundo no acelerador. Aquela dor que eu sentia no peito parecia se multiplicar a cada quilômetro. O caminho de volta para casa nunca foi tão curto e tão longo ao mesmo tempo. A saudade de Rosa, que antes se misturava com raiva e mágoa, agora se transformava em um pavor insuportável. Algo dentro de mim gritava que eu tinha feito errado, que deveria ter ficado lá, ao lado dela, tentando entender o que estava acontecendo, que eu deveria ter ouvido antes de virar as costas e ir embora. Mas agora não havia mais tempo para arrependimento. A única coisa que eu queria era chegar lá, chegar antes que fosse tarde demais. A estrada, que antes parecia interminável, se tornou um campo de guerra dentro de mim. Eu dirigia sem parar, com o coração batendo mais forte do que o motor do caminhão. Cada segundo parecia uma eternidade. O medo de que fosse tarde demais, de que eu tivesse perdido tudo sem nem ao menos saber o porquê, tomava conta de mim. Quando finalmente cheguei ao hospital, vi Mariana à porta. Ela estava pálida, com os olhos inchados de tanto chorar. Me olhou, mas não disse nada. Não precisava. Eu vi tudo em seu rosto. Ela não sabia o que fazer com a dor dela, e eu também não sabia. Só sabia que Rosa estava lá, na cama do hospital, com o corpo fraquejado, mas com os olhos ainda tentando me procurar. Foi nesse momento, vendo o rosto dela, que percebi que havia algo mais, algo que eu não estava preparado para entender. Eu fiquei ali ao lado da cama de Rosa, com o coração pesado, mas em silêncio. Não conseguia encontrar palavras, não conseguia entender o que estava acontecendo. O cheiro do hospital, o ambiente frio e estéril, tudo parecia distante, como se eu estivesse observando de fora. Rosa estava fraca, pálida, mas seus olhos, apesar da dor, ainda procuravam por mim. Foi o médico que quebrou o silêncio. Ele entrou na sala, parecia alheio à tensão no ar, e me explicou de forma simples o que estava acontecendo. Eu nem consegui processar direito as palavras dele. Rosa estava com câncer, em estágio avançado. E o homem na varanda? O tal homem que eu vi de longe com as mãos dadas com ela? Ele não era amante, não era traidor. Ele era médico. Rosa estava lutando contra a doença que, a essa altura, já tinha tomado conta do corpo dela. Ela tinha medo de me contar, medo de me ver sofrer, medo de me ver carregar a dor dela como um peso extra. Ela se escondeu, não por vontade própria, mas pela necessidade de não me ver quebrando. Eu não sabia o que fazer com essa informação. A raiva que eu carregava,
A dor que eu sentia se transformaram em um turbilhão de culpa. Como pude pensar que ela me traía? Como pude vir embora em vez de ficar e lutar ao lado dela? Como pude virar as costas quando ela mais precisava de mim? As mensagens apagadas, consultas, o encontro secreto. Não era para trair, era para tentar sobreviver. Ela tinha tentado esconder tudo de mim para que eu não visse a dor dela, a fraqueza que ela sabia que ia me destruir. E eu? Eu só fui embora, cego pela minha própria dor e orgulho. Eu não consegui ver o que estava acontecendo. Fui cego o suficiente para acreditar em tudo, menos nela. Quando o médico terminou de falar, eu fiquei ali, sem saber o que fazer. O arrependimento se esparramava dentro de mim, como óleo derramado na estrada. Era uma dor amarga, que misturava a perda com a culpa. Mas a verdade, no fundo, era ainda mais dolorosa. Eu não soube estar ao lado de quem mais me precisava. Dias depois da morte de Rosa, eu me vi vagando pela casa, com uma sensação de vazio que não conseguia explicar. O silêncio, que antes parecia ser uma presença constante entre nós, agora estava se tornando insuportável. Tudo parecia ter um peso que não podia ser ignorado. Rosa não estava mais ali, mas ela ainda estava em tudo. Nos quadros na parede, nas roupas dela espalhadas pelos cômodos, no cheiro de café que ainda parecia grudar nas cortinas. Eu andava pela casa como se ainda estivesse esperando ela aparecer na porta, sorrindo como sempre fez. Mas em algum momento eu sabia que nunca mais veria aquele sorriso. Foi então, enquanto mexia na caixa de costura dela, que encontrei as cartas. Era uma caixinha simples, escondida no fundo do armário, onde ela guardava alguns tecidos e linhas. Dentro havia 7 cartas, uma para cada mês que ela achava que ainda teria. 7 cartas, uma para cada mês em que ela acreditava que o tempo com ela já estava contado. Em cada uma, ela falava de saudade. Falava do amor que sentia por mim, do quanto me perdoava por não ter conseguido estar ao lado dela durante aquele tempo tão difícil. E mais doloroso de tudo, falava de como me amava mais do que conseguia dizer, mas que as palavras nunca eram suficientes. A cada carta que eu abria, um pedaço da minha alma se despedaçava. Eu conseguia sentir a dor dela, a dor de estar sozinha, de ver o tempo escorrendo pelos dedos e não saber como me dizer a verdade sem me destruir. Agora eu não estive lá. Eu não vi. Eu não percebi. Eu fui embora. Me afastei e só percebi a importância do que ela tinha tentado me dizer quando já não havia mais tempo. Rosa não me traiu. Ela me escondeu a verdade, porque achava que eu não suportaria. E eu, cego pela raiva e pela mágoa, nunca imaginei o quanto ela estava sofrendo sozinha, sem poder contar comigo. Eu soube da verdade tarde demais. Eu não conseguia ler as cartas sem me perder em lágrimas, mas ao mesmo tempo não conseguia parar de ler. Elas eram o último vestígio dela, o último pedaço de Rosa que eu ainda poderia ter, agora que tudo tinha sido perdido. Eu parei de viajar. O caminhão ficou parado na garagem, encostado, como se ele soubesse que não havia mais estrada para mim. Eu já não sentia mais a necessidade de fugir, e, mesmo assim, não conseguia ficar em casa. Cada canto parecia vazio, como se a própria casa estivesse me condenando. Eu andava pela casa tocando as coisas que ela tocou. A xícara dela ainda estava na mesma prateleira. O cheiro do perfume dela parecia flutuar no ar, mas tudo estava vazio. Não tinha mais ninguém aqui. Só eu. Só o silêncio. Tentei ler as cartas de novo, mas sempre parava. Não consegui terminar nenhuma delas. Cada palavra de Rosa me cortava como faca. Eu nunca pensei que a culpa pudesse doer tanto. Era uma dor tão grande que parecia tomar conta de tudo. Eu olhava para as paredes e o peso do arrependimento só crescia. Eu não sabia o que fazer com tudo aquilo. Como seguir em frente depois de tudo o que aconteceu. Eu fugi da dor dela. Fugi do medo. Fugi dela quando ela mais precisou de mim. Agora não havia mais volta. Eu tinha a sensação de que a estrada tinha me deixado, que eu tinha perdido o rumo de vez. Porque no final, não eram as rotas da estrada que eu estava fugindo, mas a mim mesmo. A vida havia me dado a chance de ser alguém melhor, mas eu só soube ser o homem que sai pela porta sem olhar para trás. E o pior é que não havia ninguém para me pedir desculpas. Não havia mais Rosa para me chamar de volta. Eu estava sozinho. Só eu
e a culpa que não me deixava respirar. A casa parecia um túmulo. Eu já não sabia o que fazer, onde ir. Só sabia que nada mais importava. O que foi, ficou para trás. E eu, que sempre pensei que podia controlar tudo, me vi preso à minha própria solidão. Meses depois, sem o caminhão e sem a estrada, eu me vi procurando um novo caminho. Não sabia bem por onde começar, mas sentia que precisava fazer algo. Algo que me tirasse desse buraco que eu mesmo cavo com minhas mãos. Foi então que, em um dia qualquer, sem saber muito bem o que me fazia levantar da cama, vi uma Kombi velha à venda na estrada. A pintura estava descascada, as rodas pareciam enferrujadas, mas tinha algo nela que me chamava a atenção. Era como se fosse o único caminho que eu ainda pudesse seguir. Comprei a Kombi sem pensar muito. Não sabia para quê, mas sabia que não queria mais ficar ali, na casa vazia, esperando que o tempo me levasse. Eu precisava de um propósito, algo que fosse além da minha dor. Então, a Kombi virou meu novo destino. Comecei a visitando hospitais. Eu não sabia exatamente o que estava fazendo, mas sentia que algo me guiava. Deixava cartas anônimas em postos de saúde, nos corredores dos hospitais. Cartas escritas por mim, mas com as palavras de Rosa. Eu escrevia o que ela diria se estivesse ali, em cada uma daquelas casas vazias de amor. Falava de esperança, de como a vida é curta e de como o amor pode salvar, mesmo nas horas mais difíceis. Eu não assinei nenhuma delas. Não queria que soubessem quem era. Não queria ser reconhecido. Eu estava ali por Rosa. Eu estava ali para tentar aliviar a dor de outras pessoas, como ela tentou aliviar a minha. Escrevia como se Rosa ainda estivesse viva dentro de mim, como se a única maneira de me redimir fosse continuar aquilo que ela começou, e talvez, naquele momento, me perdoar, pelo menos um pouco. A Kombi se tornou meu novo caminho, meu novo propósito. Eu não sabia se estava ajudando alguém, mas cada vez que deixava uma carta, sentia que, de alguma forma, estava tentando fazer o bem, como Rosa fez durante toda a vida dela. A dor ainda estava lá, mas ela começou a ser substituída por algo novo, uma vontade de fazer o que era certo, não mais por mim, mas por ela, por tudo o que eu não fiz.